Paz do Senhor, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Tá dando um pouco de retorno aqui, viu, Dinei? A paz aos que estão aqui, a paz aos que nos assistem pelas mídias e pelas redes sociais. Queridos, quando nós estávamos refletindo no livro de Hadassah, alguns meses atrás, teve um ponto que a gente passou rapidamente, que foi o comentário de que o nome que Hadassah era mais conhecida, Esther, na verdade era uma homenagem a uma divindade pagã chamada Estar, a deusa do amor e da guerra. Ela era uma divindade babilônica que acabou sendo cultuada por diversos povos na região do Oriente Médio. Alguns povos a conheciam como Estar, outros povos a chamavam de Rainha dos Céus, outros chamavam ela de Astarote e outros povos chamavam ela de Ninos. E em um determinado momento da história, uma nação que a adorava pelo nome de Ninos, essa nação ela começa a desenvolver uma cultura extremamente violenta na arte da guerra. Para eles isso era uma forma de adoração a Ninos, que era a deusa do amor e da guerra. Mas eles desenvolveram esses atos de adoração de uma forma extremamente cruel. Quando eles venciam uma batalha, eles pegavam os povos subjugados e eles decepavam as mãos dos soldados, furavam os olhos, cortavam línguas. Se na cidade que eles conquistassem houvesse alguma mulher gestante, eles cortavam o seu ventre para tirar o feto e queimá-lo em adoração. E essas atitudes cruéis, juntos a uma política expansionista, sempre querendo dominar novos territórios, isso semeou muito terror no Oriente Médio, nesse período da história, por volta ali do ano 800, 700 a.C. Nessa mesma época, a situação chega a tal ponto que Deus, Ele anuncia que a maldade daquela cidade, daquela nação, chegou até o trono dele. E Deus diz que vai exercer juízo. E queridos, a última vez que Deus fez um comentário desse tipo, praticamente só sobrou o pó de Sodoma e Gomorra. O que é que vai acontecer agora? Nessa época, Israel, a nação do norte, estava, para variar, vivendo um período afastado de Deus. O povo de Israel, ele passou os últimos séculos capengando na fé. Eles se aproximavam de Deus na época que algum profeta de renome na Bíblia exerceu o seu ministério, como Elias, Eliseu. Mas assim que esses profetas não estavam mais entre o povo rapidamente se afastava. E Deus foi exercendo castigos sobre a nação, levantando povos inimigos para castigar Israel. E quando apertava muito, o povo corria para Deus. Quando deixava de apertar tanto, o povo se afastava de Deus. E essa era a realidade do povo de Israel. Deus continuou levantando profetas, mesmo depois de Elias e Eliseu. A maioria deles anônimos. E no reinado de Jeú, rei de Israel, Deus levanta um profeta chamado Amitai. Amitai é uma pessoa que nós sabemos que é profeta, porque a Bíblia declara isso,
mas a Bíblia não traz quase nada da vida de Amitai. Ele é mencionado em apenas 2 passagens, nenhuma profecia de Amitai é registrada na Bíblia. Quem sabe, quando chegarmos nos céus, a gente possa consultar os registros celestiais para saber quais mensagens Deus entregou ao povo rebelde através de Amitai. A Bíblia não fala da vida dele, a Bíblia não fala da sua morte, a Bíblia simplesmente vai dizer que ele era de um vilarejo pequeno e antigo, chamado Gat-Efer, nas terras da tribo de Zebulon, e a Bíblia vai dizer que ele constituiu família, porque vai mencionar que ele tinha um filho, e o nome do filho era Ioná, Jonas, que o Arri estragou a surpresa. E esse nome significa pombo, o animal mesmo, pombo. Sobre Jonas, a gente já vai ter um detalhamento maior na Bíblia. Ele vai aparecer com uma profecia lá em 2 Reis, no capítulo 14, que a profecia é dita e é cumprida dentro do mesmo capítulo, sobre o relacionamento de Israel com um povo inimigo vizinho, que Deus iria dar livramento para o povo de Israel. Mas aquele momento da sua vida que se tornou mais emblemático, mais conhecido, é justamente quando Deus chega para Jonas e fala: olha, eu vou exercer juízo sobre os adoradores de Ninos, e eu quero que você vá à capital do reino deles para anunciar que eu vou destruir a cidade. Desta forma, convido vocês a abrirem as Bíblias no livro de Ioná, capítulo 1, Jonas, capítulo 1, e o nosso tema nessa noite: entre pombos e cordeiros. Jonas, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura um pouco longa, e eu gostaria que ao final da leitura que vocês permanecessem com a Bíblia aberta, porque nós vamos recursar dessa leitura ao longo da ministração. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, que significa morada de Ninos, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um barco que iria para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, entrou no navio, para com eles ir para a cidade de Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, havia descido para o porão do navio, e tendo-se deitado ali, dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que é que você tem, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe questionaram: declare agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua?
De onde você vem? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E Jonas lhes respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que é que você fez isso? Pois sabiam aqueles homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado isso. E questionaram: que é que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas então respondeu: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens preferiram continuar remando, tentando fazer o navio voltar para a terra, mas não conseguiam, porque o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e na mesma hora o mar se acalmou. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Permaneçam com as Bíblias abertas, por favor. Queridos, essa história que nós lemos é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. O livro de Jonas é um livro pequeno, quando comparado com todos os outros livros da Bíblia. São apenas 4 capítulos, 48 versículos. Para se ter uma ideia de como esse livro é pequeno, existem alguns salmos que são maiores do que ele. E mesmo sendo um livro tão curto, ao longo desse livro, nós vamos encontrar Jonas em 4 estados espirituais diferentes, ao longo da narrativa. No capítulo 1, que nós lemos, Jonas está dando as costas para Deus. No capítulo 2, Jonas está prostrado diante de Deus. No capítulo 3, Jonas está obedecendo a Deus. E no capítulo 4, Jonas está revoltado com o plano de Deus. Esse é um esboço curto, simples, fácil de memorizar e que ajuda a entender as divisões do livro. Jonas, ele tinha uma expectativa a respeito da Assíria e sobre o destino que essa nação merecia: a destruição. De maneira que quando Deus chega para ele e fala: Jonas, eu vou destruir Nínive, eu vou destruir a cidade dos adoradores de Ninos, era para Jonas ficar satisfeito com aquilo que Deus estava dizendo, não era? Numa análise rápida, era o que se esperava. Mas a verdade é que Jonas não gostou da tarefa que foi a ele designada. Jonas desconfiou acerca do que Deus realmente queria fazer. Você entende o que Deus está fazendo? Você compreende o que Deus está falando? Queridos, Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E o seu compromisso, o compromisso dele, não é com aquilo que queremos, mas é com o seu plano e com a sua vontade. Deus, ele tem uma agenda, e ele não perguntou o que eu ou você achamos que deveria estar na programação. Ele segue
o seu plano. Deus não é como nós. E esse é o primeiro ponto que nós queremos parar para pensar um pouco aqui nesta noite. Deus, Ele não é como nós. Jonas, como qualquer profeta, ele estava desejoso de que Deus restaurasse a nação de Israel. Mas olha o versículo 2 que nós lemos. Para onde Deus estava olhando? Deus estava olhando para a Assíria, uma nação ímpia. Deus até utilizou a Assíria para seus propósitos. Quando Deus usa Jonas lá em 2 Reis, no capítulo 14, para dizer que Deus iria restituir regiões que Israel havia perdido para um povo inimigo, os sírios. O cumprimento da profecia de Jonas envolveu a Assíria, porque Deus levantou a Assíria, uma nação mais poderosa, para guerrear contra os sírios. E os sírios se fragilizaram nessa guerra. Então Israel conseguiu reconquistar regiões que havia perdido. Mas o problema para Jonas era que, mais dia menos dia, os assírios iriam derrotar os sírios. E como os assírios tinham uma política expansionista, o alvo seguinte daquela nação cruel seria Israel. E Jonas não queria isso. Era por isso que Jonas desejava a destruição da Assíria, para que eles não se tornassem uma ameaça para o povo de Israel. Mas Deus diz o que nós não esperamos que Ele diga. Jonas não gostou nem um pouco do que Deus falou. Jonas até gostaria, se aquilo que Deus falou fosse um pouco diferente. Se Deus chegasse para Jonas e dissesse: Jonas, eu me cansei da maldade da Assíria e eu vou destruir essa nação. Vá agora ao povo de Israel e anuncie isso, que é para que quando eu destrua Nínive, Israel saiba que fui eu que fiz. Jonas teria gostado se essa fosse a tarefa. Mas Deus não disse para Jonas fazer isso. Deus disse: Jonas, eu vou destruir Nínive. Vá para os ninivitas e avise eles que eu vou destruir a cidade. Queridos, na hora que Jonas recebe essa tarefa, ele não gosta. Mas espera aí, e se eu for e fizer essa pregação de destruição, e porventura os ninivitas venham a se arrepender? Jonas conhecia Deus, sabia que Deus poderia perdoá-los e poupar a cidade se houvesse arrependimento. Mas não era isso que Jonas queria. Então Jonas, ele toma uma decisão drástica. A decisão de Jonas é que ele resolve abandonar Deus. E ele dar as costas para Deus. E literalmente vai na direção contrária. De Gat-Hefer, a cidade na qual Jonas morava, ele deveria seguir 700 quilômetros na direção nordeste, para chegar em Nínive e fazer o que Deus mandou. Mas quando ele sai de casa, ele sai em direção ao sudoeste. Ele anda 6 quilômetros e chega numa cidade portuária chamada Jope, próximo de onde hoje está a cidade de Tel Aviv, em Israel. E ele compra uma passagem para o local mais distante que dava para chegar, partindo de Israel. Ele compra uma passagem para Tarsis. Tarsis, como é conhecida na Bíblia, diz respeito ao reino de Tartesso, que se encontrava após o estreito de Gibraltar, na Espanha, a 4.000 quilômetros de distância. Era para ele ir 700 quilômetros nessa direção, ele quer ir 4.100 nessa outra. Perceba que a atitude de Jonas é extremada. Não basta para ele bater o pé, empancar feito uma mula dentro da sua casa e dizer: eu não vou.
Mas e se Deus fizer alguma coisa que me force aí? Não, Jonas não queria correr esse risco. Então ele vai querer ficar a quase 5.000 quilômetros de distância do lugar que Deus queria que ele fosse. E o texto vai dizer por 2 vezes, no mesmo versículo, que Jonas ele toma essa atitude para fugir da presença do Senhor. Mas queridos, isso é possível? Francamente, Jonas era profeta, conhecia o Senhor. Como é que esse homem deixa passar pela cabeça dele que existe alguma possibilidade de fugir da presença de Deus? São essas tolices que passam pelas nossas mentes, quando nós deixamos a falta de compromisso, a rebelião, a obstinação ser semeada no nosso coração. Jonas era profeta, conhecia Deus e simplesmente ignorou o que estava escrito no Salmo 139, do versículo 7 a 10, onde está escrito na palavra do nosso Deus: para onde poderei eu fugir do teu espírito? Para onde poderei correr e escapar da sua presença? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu colocar a minha cama na mais profunda cova, igualmente aí estás. Se eu subir nas asas do vento e voar para as extremidades do mar, até ali a tua mão me alcançará e a tua destra me conduz. Isso estava escrito, gente, e Jonas simplesmente ignorou. E a Bíblia vai nos mostrar Jonas tentando fugir. Ele leva cerca de 3 dias saindo de casa para chegar a Jope, e Deus olhando lá de cima. Quando é que Deus iria corrigir Jonas? Desde antes do pensamento passar na cabeça de Jonas, Deus já sabia da disposição, Deus já sabia da desobediência, Deus já sabia de seu desejo de fugir. Deus poderia ter corrigido ele naquela mesma hora, mas Deus trabalha no seu próprio ritmo. Deus tem a sua agenda. Não é assim também conosco? Será que Jonas é o único que tentou a loucura de fugir da presença de Deus? Você não? Não? Tá certo. Vamos pactuar o seguinte: você finge que nunca tentou fugir de Deus, todos os demais fingem que acreditam nisso, e assim fica tudo bem. Todos nós já passamos por isso, queridos. Mas a verdade é que Deus opera nos lugares mais surpreendentes, seja na nação ímpia da Assíria, seja na nação apóstata de Israel, seja em um barco perdido no meio do mar. Deus opera aonde Ele quer. Muitas vezes nós olhamos para o mundo à nossa volta e a gente perde essa perspectiva e a gente fica imaginando que precisamos nos engajar em alguma cruzada para que na nossa força ou nos nossos esforços nós consigamos refrear as forças do mal. Mas não é assim que o mundo funciona. Francamente, você espera com os seus joelhos dobrados, mãos levantadas, com suas orações ou com a força do seu braço ou do seu voto, cancelar o Apocalipse? Não vamos conseguir isso, queridos. Deus tem a sua agenda. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está operando nos lugares mais surpreendentes. Mas você entende o que Deus está fazendo? Você compreende o que Deus está falando? Nós precisamos entender que Deus reina. Deus vai ensinar essa lição para Jonas, e vai ensinar essa lição para aqueles marinheiros que estavam naquele barco. Veja aí no capítulo 1, se você ficou com a Bíblia aberta, os versículos 4 a 7. Mas o Senhor mandou um grande vento,
E fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, clamavam cada um ao seu Deus, lançaram ao mar as cargas dos navios, para aliviarem o peso. Jonas, porém, havia descido para o porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um sono profundo. O capitão do navio chega-se a ele e questiona: o que é que você tem, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, vamos lançar sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E ao lançarem sortes, a sorte cai sobre Jonas. Deus, Ele reina sobre os ventos e sobre as ondas. Queridos, ser meteorologista deve ser uma das profissões mais interessantes do mundo. É a única profissão onde você pode errar completamente em todas as suas conclusões e no final ainda se justificar dizendo: mas era só uma previsão. Mas brincadeiras à parte, o trabalho de um meteorologista é um dos trabalhos mais complexos que existem no mundo. Previsão do tempo não é um jogo de adivinhação, mas é a resolução de modelos computacionais complexos em supercomputadores para calcular a direção do vento, a intensidade do vento, se vai aumentar a umidade, se vai haver condensação nas nuvens, se vai chover, se vai haver seca. É um trabalho bastante complexo. E nós vemos aí muitas previsões do tempo dando furo, justamente porque a quantidade de complexidade envolvida excede em muito os nossos modelos matemáticos e a nossa capacidade computacional. Mas para Deus isso não é complexo. Deus simplesmente manda um vento, e o vento forma uma grande tempestade naquele mar, e começa a fustigar aquele navio. Jonas estava em um navio de Tarsis. Eu não sei se você já parou para observar isso, mas os navios de Tarsis eram considerados os navios mais seguros daquela época. A indústria naval do reino de Tarsis era a mais avançada. Esses navios, eles são mencionados cerca de uma dezena de vezes na Bíblia. E o reino de Tartesso, na Espanha, ele construía navios tão bons que há registros históricos de navios que partiram de Tarsis, contornaram a África e chegaram na Índia. Queridos, depois que o reino de Tartesso se acabou, demorou quase 2000 anos para que os europeus reaprendessem como fazer navios assim. E então Vasco da Gama chegou na Índia, Cristóvão Colombo descobriu a América e Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. 2000 anos para reaprender o que os construtores navais de Tarsis já sabiam. Eram os navios mais seguros, os mais estáveis, os mais fortes. Mas, queridos, quando Deus quis soprar aquele vento, isso não fez diferença nenhuma. O navio chegou a quase afundar. Os marinheiros ficaram desesperados, porque viram que o navio, que era o mais seguro do mundo, ele iria se partir. E eles, vendo que eles não conseguiam mais lutar contra aquela tempestade, eles adotam a sua postura religiosa e começam cada um a clamar ao seu Deus. Cada um clamando ao seu Deus. Mas o Deus que disse que havia de exercer juízo sobre os adoradores de Ninos, neste momento está exercendo seu juízo sobre os deuses do mar e sobre os deuses da tempestade. E nenhum pôde socorrer aqueles marinheiros. Clamaram a Iã e a Baal, nenhuma resposta. Zeus e Poseidon, não foi ouvida nenhuma resposta. Sobeque, Num, Sete, eles foram um a um, cada um clamando ao seu Deus, e nenhum Deus pôde responder, porque o Senhor, que fez os céus e a terra,
estava exercendo o seu juízo. Aqueles homens manifestaram essa veia religiosa. E é interessante isso, porque nós nos comportamos exatamente como eles. Na hora que nós nos vemos diante da tempestade e que nós entramos em situação de medo, nós vamos revelar quem verdadeiramente é o nosso Deus. Será o Senhor? Ou será o meu dinheiro? Ou o meu emprego? Os meus pais? Quem é o meu Deus? Quem é o teu Deus? Essa pergunta sai do aspecto de qual Deus você professa crer. O Deus verdadeiro de uma pessoa é aquele no qual ela deposita a sua confiança. E é na hora da tempestade que se descobre se a pessoa está realmente com um Deus verdadeiro ou não. Mas nenhum Deus aparece para socorrer aqueles marinheiros. Eles então vão fazer uma outra estratégia. Começam a pegar a carga do navio e a jogar no mar. Vamos aliviar a carga do barco para ver se melhora a situação. E a gente faz a mesma coisa, não é? Na verdade, isso é até um conselho que a gente recebe, às vezes de amigos ou de algum profissional. Você precisa aliviar as cargas. Não quero fazer aqui juízo do trabalho de nenhum psicólogo. Aliviar as cargas é bom, ajuda, mas não resolve, porque a tempestade não tem nada a ver com as cargas. A tempestade não tem nada a ver com as cargas que temos. O fato é que Deus, Ele reina. E nós precisamos entender isso. E Deus reina ao ponto de manifestar um endurecimento espiritual. Os marinheiros desesperados, lutando contra a tempestade. Mas cadê Jonas? Feito um pombo fugindo da chuva, está lá no fundo do porão do navio, abrigado, sem fazer nada, dormindo. Uma hora o capitão percebe isso e desce lá com um quente e 2 fervendo para cima de Jonas. Acorda, dorminhoco! O que é que tem com você? Levanta daí, sobe para o convés, vai lá clamar ao teu Deus. Quem sabe assim esse Deus se lembra de nós, para que nós não venhamos a perecer. Era o capitão ou era Deus que estava gritando com Jonas? Queridos, Deus reina mesmo nas conversas dos seres humanos. Todo mundo naquele barco estava consciente de que havia uma ira divina que estava se abatendo sobre aquela tempestade. Todo mundo estava ciente disso, menos Jonas, o homem que mais conhecia Deus naquele barco. O problema é que quando a rebelião e a obstinação tomam conta do nosso coração, nós começamos a adormecer, a ficar surdos, cegos, alheios ao que Deus está fazendo e falando ao nosso redor para nos chamar de volta para Ele. E aí, em situações assim, de tanta letargia, Deus vai usar pessoas, até pessoas que não conhecem Ele, para serem canal de comunicar a vontade de Deus para nós. O clamor daquele capitão é o clamor do desespero. Não há nada que possamos fazer, e todos os outros deuses já nos desampararam. O teu Deus é a nossa única esperança. Sobe lá para o convés e vai clamar ao teu Deus. A Bíblia não fala, mas esse pedido do capitão foi uma pancada em Jonas. Quando Deus chama Abraão, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, olha, do meu relacionamento com você, todas as nações serão benditas em ti. Mas ali naquele barco, Jonas em sua rebelião é a causa da tormenta. Jonas sobe ao convés. A Bíblia não vai dizer se ele orou ou não,
Mas o fato é que os marinheiros resolveram fazer um último ato de desespero. Olha, vamos jogar a sorte aqui, vamos tirar no 0 ou 1. Vamos ver se a gente descobre por que é que isso está acontecendo. E eles lançam sortes. E a sorte aponta para Jonas. Era Deus mostrando que Jonas não podia se esconder. Deus, ele reina mesmo sobre o lançar das sortes. Isso é uma questão interessante, a gente falou um pouco sobre isso lá, quando falamos a história de Hadassa, porque também houve um sorteio lá, né? Lançaram sortes lá também. Existe aleatoriedade nesse mundo? Existe acaso nesse mundo? Não, queridos. Deus reina. Não existe acaso. O que existe é domínio. E o Senhor domina sobre todas as coisas. Quando eu estava perto de terminar a faculdade, eu tracei uma série de planos sobre como eu queria que fosse minha vida profissional. Deus não me disse o que é que Ele achava de nenhum dos planos que eu fiz, mas Deus foi fechando as portas uma a uma. Surgiu uma seleção para um projeto de pesquisa que ia ser no Japão. E eu me inscrevi para participar. O professor do Japão adoeceu e o projeto foi suspenso. Resolvi fazer mestrado, permanecer na Paraíba. Veio uma ordem de Brasília do MEC e o mestrado em engenharia mecânica foi cancelado. Eu ia trabalhar num projeto de pesquisa da Petrobras, na pesquisa na área de tubulações. O projeto não vingou. Deus foi fechando todas as portas. Teve um momento que eu já estava acordando pensando, qual é a porta que vai fechar hoje? No final eu acabei num emprego ruim, ganhando muito pouco, sendo humilhado, não tendo reconhecimento. E comecei a trabalhar naquele emprego ruim. Meses depois, surgiu uma oportunidade de emprego em Maceió. E a empresa estava procurando um profissional que trabalhasse exatamente na área do trabalho que eu estava fazendo naquela empresa. Estou nessa empresa nova até hoje. Coincidência? Acaso? Queridos, isso não existe. Quanta coisa já aconteceu na sua vida e você, assim como eu, em diversos momentos, cego, sem visão espiritual, simplesmente dizendo, que sorte, que azar, que coincidência. Deus, ele reina, queridos, mas Deus não somente reina, Deus restaura. Quando Jonas deixou brotar no seu coração o desejo de fugir da presença do Senhor, naquela mesma hora Deus podia ter dado logo um cascudo na cabeça de Jonas, pego ele pela orelha e colocado ele arrastado até Nínive. Mas Deus trabalha no seu próprio ritmo. E Ele geralmente nos restaura através de palavras que Ele coloca na boca de outras pessoas. A fala do capitão do navio para Jonas era Deus semeando no coração de Jonas que ele tinha que se acertar. Assim como a fala dos marinheiros depois do sorteio. Aquelas questões eram Deus falando com Jonas. Olha aí do versículo 8 até o versículo 10. Então questionaram os marinheiros: declare-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual é a tua terra? De que povo você é? Então Jonas lhes respondeu: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe: por que você fez isso? Pois sabiam eles que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele havia declarado isso. Olha, a sorte está nos dizendo que você tem alguma coisa a ver com isso. Então vamos logo, fala, desembucha. Qual é o teu trabalho? De onde é que você vem?
Qual é o teu povo? Aquelas perguntas eram Deus fustigando Jonas, para Jonas lembrar quem ele era. E Jonas começa a se lembrar, e ele vai responder: eu sou hebreu. Queridos, que resposta maravilhosa que se encontra nesse momento na boca de Jonas. Ele poderia dizer: eu sou israelita. Mas se ele dissesse: eu sou israelita, a resposta dos marinheiros poderia ser: ah, você é daquele povo que não teme ao seu Deus? Você é daquele povo que está sempre em desobediência? Mas não. Jonas, ele tem uma lembrança mais antiga. Eu sou do povo do pacto. Eu sou hebreu. Ele lembra do Deus que chamou o hebreu Abraão. Aquele Deus que disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não lembra da sua parentela próxima. Ah, eu sou israelita, eu sou de Israel. Não, eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor. E a essa altura já deve ter voltado a temer mesmo. O Deus que eu cultuo é o Deus dos céus. Ele não é um Deus local. Esse Deus, Ele fez o mar no qual estamos. Qualquer terra onde a gente pare, foi Ele que fez também. Jonas deve ter falado mais coisas que não estão registradas. O próprio versículo 10 vai dizer que ele confessou que estava tentando fugir de Deus, apesar de que não registra ele dizendo isso com a sua própria boca. Mas, queridos, a resposta de Jonas deixou aqueles marinheiros amedrontados. Como é que é? Eles já tinham visto que os seus deuses não resolveram nada. Esse Deus que você diz que serve é o Deus dos céus. Ele está lá no alto. Ele fez esse mar no qual a gente está. Ele fez todas as terras ao redor, inclusive para onde a gente está tentando ir. Ele fez esse mar no qual você está tentando fugir no nosso barco. E eles se amedrontaram, porque nesse momento eles se dão conta do tamanho da enrascada que eles se meteram. Só há um Deus verdadeiro. Esse Deus está irado com uma pessoa que está em rebelião, e eles, sem saber, estão ajudando essa pessoa a tentar fugir no mar que foi criado por esse Deus. Cara, como é que você mete a gente nessa confusão? E agora? O que é que a gente faz? Diga aí o que é que a gente tem que fazer. É para a gente parar na primeira praia e daí você pega um barco para voltar? Ou o seu Deus quer que a gente dê meia volta para Jope, para lhe deixar lá de onde você não deveria ter partido? Cara, o que é que a gente faz com você? Diga. Que enrascada. Eles estavam no meio do mar, sem animais. Se eles estivessem em terra, eles poderiam fazer um sacrifício, tentar apaziguar a ira de Deus, fazer um sacrifício de oferta pacífica, lá conforme descrito no livro de Levítico, para fazer as pazes com Deus, sacrificar um cordeiro. O Levítico diz que esse tipo de situação se resolve até sacrificando pombo. Mas espera aí, tem um pombo no barco. Há um pombo dentro daquele barco. E essa é exatamente a resposta que Jonas dá para aqueles homens. Versículo 12: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta tempestade. E aqui, com uma atitude inimaginável, Jonas mostra que Deus o restaurou. Aquele homem que fugiu, que abandonou Deus, para não conceder aos pagãos de Nínive a chance de serem salvos, ele se oferece em sacrifício para salvar marinheiros,
pagãos. Deus, Ele reina. Nós precisamos buscar nos submeter à sua vontade. Deus restaura, mas não somente isso, Deus ensina. Quando Jonas dá essa proposta para aqueles marinheiros, eles não compram a ideia de início. Não vamos jogar você no mar não, vamos tentar aqui remar mais, vamos dar o melhor de nós, vamos dar tudo de nós. Vamos, homens, remem, remem, remem. E eles começam a remar, mas eles não conseguem vencer. A Bíblia diz que, pelo contrário, a tempestade vai ficando cada vez pior. Eles já não estavam conseguindo vencer a tempestade antes, quando começaram a clamar os seus deuses. Agora que eles resolvem se esforçar ao máximo, a tempestade vai piorando. Deus os está ensinando que a sua ira não pode ser aplacada por nossas obras. Não adianta a força do braço, não adianta o esforço que você está fazendo, não é assim que se resolve a situação da ira de Deus. Você já aprendeu essa lição? Porque é exatamente essa mesma atitude aquilo que nós queremos fazer. Quando nós descobrimos que Deus está irado com algum pecado que a gente cometeu, a nossa primeira atitude é tentar compensar. Mas a questão da ira de Deus não se resolve com compensação. Precisa de arrependimento e obediência. Não adianta compensar. Olha, eu quero que você faça isso, aí você vai fazer outra coisa, Deus fica irado, você descobre, aí tá Deus, como eu não fiz aquilo, então eu vou fazer isso outro. Deus não quer isso outro para compensar, Deus disse que quer aquilo. Não é com os nossos esforços, não é pelas nossas obras que se aplaca a ira de Deus. E Deus vai ensinar aqueles homens que a sua ira só podia ser aplacada quando uma vida é dada em favor de outras. Eles não queriam que Jonas fosse sacrificado, mas Deus vai fazendo a tempestade ficar cada vez pior, até que eles entendam que haveria de haver necessidade de que uma vida fosse dada. E ali, de maneira rudimentar, Deus está ensinando os preceitos básicos do Evangelho. Deus ensina aqueles homens a temer. Deus ensina aqueles homens a obedecer. Eles veem que não tem condição de resolver de outra forma. E Deus ensina aqueles homens a orar. Eles passaram a sua vida inteira orando para deuses falsos, mas naquele momento Deus os ensina como orar ao Deus verdadeiro. E no versículo 14, eles começam a clamar ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, nós te rogamos, que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste como te aprouve na sua soberania. Deus ensina, e eles lançam Jonas, e na hora que Jonas cai no mar, a tempestade para, e aqueles homens aprendem o que é temer ao Senhor, e aprendem o que é adorar, porque estando naquele barco, eles oferecem um sacrifício de cereais, e eles adoram ao Senhor, e eles aprendem, ainda que de maneira rudimentar, que a salvação dos homens é pela graça somente, porque mesmo eles não sendo do povo da aliança, eles encontram graça aos olhos do Senhor, e eles seguem viagem. Jonas afundando na água e vendo os seus primeiros convertidos, seguindo em frente. E a vida daqueles homens nunca mais foi a mesma. Em escavações arqueológicas,
na região onde se sabe que foi o reino de Tartesso. Em uma vila humilde, se encontrou diversas casas, e em todas as casas, pequenas imagens de cerâmica dos seus deuses. Mas em uma casa, nenhuma imagem foi encontrada, e em um pedaço de cerâmica, escrito na língua dos fenícios, a seguinte frase: louvado seja El. Louvado seja El. El era um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Deus salvou pecadores. Queridos, o Senhor reina, o Senhor restaura, o Senhor ensina, mas o Senhor também salva. E enquanto isso, nas ondas, nas águas, Jonas afundando. O sacrifício de pombos poderia ser utilizado para ofertas pacíficas, mas um pombo não poderia ser utilizado como oferta do holocausto do dia da expiação. Era necessário que fosse um cordeiro. Então deixemos de lado o pombo e voltemos-nos para o cordeiro. Voltando para as terras da tribo de Zebulon, 5 quilômetros ao sul de Gat-Hefer, 5 quilômetros, mais ou menos a distância da Gênesis para Ufal. Séculos depois, um novo vilarejo foi construído. O nome desse vilarejo, Nazaré. De Nazaré, Deus chama um dos seus habitantes para uma missão de restauração. Diferente de Jonas, que parte em desobediência, Jesus, ele parte em obediência. Jonas desceu para Jope, Jesus desceu para Cafarnaum. Jonas pega um barco no mar Mediterrâneo, Jesus pega um barco no mar da Galileia. Os dois mares ficam tempestuosos. No barco de Jonas, os marinheiros ficaram com medo. No barco de Jesus, os pescadores galileus também. Jonas dormia no barco, Jesus igualmente. Jonas é acordado com um clamor: ore ao seu Deus. Jesus é desperto com a fala: mestre, nós vamos morrer. Jonas vislumbra a única solução: me lancem ao mar, é por minha causa. Jesus, porém, levanta a sua voz e fala: mar, aquieta-te. Vento, cale-se. E houve bonança, a tempestade cessa. Para os pescadores galileus, uma única pergunta resta: quem é este que fala? E até os ventos e o mar lhe obedecem. João Batista já havia dado a resposta para essa pergunta, mas eles não tinham se apercebido. E a resposta é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Ministério do Louvor pode vir se posicionando aqui à frente. Amados, eu não sei em qual trecho dessa narrativa você se encontra nesse momento. Não sei. A mensagem do livro de Jonas nos mostra que Deus, ele não é como nós. Nós fugimos, ele chama. Nós julgamos, ele salva. Nós desistimos, ele insiste. Jonas, ele é um pombo em fuga, mas Deus o cercou com sua graça, para mostrar que não há como escapar do seu propósito. O mesmo Deus que levantou a tempestade, que mostrou o seu poder sobre o mar, que expôs a rebeldia do profeta, foi o mesmo Deus que restaurou a vida dele, e é o mesmo Deus que reina hoje sobre a minha e sobre a sua vida. Ele continua mostrando que esforço humano algum pode aplacar a sua ira, e que para tal coisa só há uma resposta: o sacrifício do Cordeiro. Naquele dia em alto mar, os marinheiros precisaram lançar Jonas na tempestade.
Hoje você não precisa lançar ninguém, nem você mesmo precisa ser lançado ao mar. O Cordeiro de Deus já se entregou por você. Cristo assumiu o seu lugar, carregou a sua culpa, enfrentou a tempestade da ira divina, derramou o seu sangue e lhe abriu o caminho da salvação. Ele está aqui. Eu convido todos a se colocarem de pé, para que nós louvemos ao Deus que é Senhor sobre todas as tempestades da vida. Ele reina, Ele restaura, Ele ensina e Ele salva. Vamos louvar ao Senhor. Aquieta-te, ó mar, é a ordem do Senhor. Sossega-te, ó vento, o Senhor do tempo te ordenou. Sossega-te, ó mar, é a ordem do Senhor. Aquieta-te, ó vento, o Senhor do tempo te ordenou. Sossega-te, ó mar, é a ordem do Senhor. Aquieta-te, ó vento, o Senhor do tempo te ordenou. O Senhor dos mares faz a tempestade se acalmar. Basta só uma palavra do Senhor do tempo. Fala com o vento e ele silêncio a sua voz. Não há nada impossível que meu Deus não possa fazer. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, quando Jonas estava entorpecido naquele estado espiritual, dando as costas para Deus no meio daquela tempestade, Deus usou a boca do capitão e dos marinheiros para lançar perguntas que o conduzissem de volta à presença de Deus. Você veio aqui nesta noite, você está nos assistindo pelas mídias sociais. Deus também manda perguntas para você. Como é que você vai responder? Vai continuar como Jonas, tentando fugir do chamado de Deus? Ou vai reconhecer que precisa se render à graça? Vai insistir nessa fuga? Deus está lhe chamando ao arrependimento. Deus está lhe chamando para um relacionamento verdadeiro. Deus está lhe chamando para voltar para a presença dEle. Ele está dizendo para você nesta noite: pare de lutar, pare de remar contra a maré, pare de remar sozinho, confie no meu filho, creia no Cordeiro que foi morto e reviveu. Hoje é dia de decisão. Não é o acaso que guia a sua vida, não foi o acaso que lhe trouxe aqui nessa noite, foi o Senhor, para dizer que em meio às tempestades da vida, Ele tem visto exatamente para onde você está tentando fugir. Ele já falou com você diversas vezes.
e você fugindo, Ele está aqui para dizer que aonde quer que você for, a mão dele lhe alcança. Então, um conselho que ele lhe dá: agarre logo na mão do Senhor. Essa é a hora de decisão. Não endureça o seu coração, não adie aquilo que Deus está pedindo a você. Hoje é dia de reconhecer o seu pecado, arrepender-se, crer em Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor, entregar a sua vida a Ele e começar um relacionamento com o Senhor, porque entre pombos e cordeiros, somente o Senhor pode salvar. Há alguém aqui em nosso meio que nesta noite gostaria de entregar a sua vida a Deus para começar um relacionamento verdadeiro, ter a sua vida transformada. Se há alguém aqui em nosso meio que gostaria de começar hoje um relacionamento com Deus, levante a mão para que possamos ver e orar pela sua vida. Há alguém que gostaria de começar um relacionamento com Deus? Se você está nos assistindo pelo canal da igreja no YouTube, se manifeste no chat se quer começar um relacionamento com Deus. Alguém estará lá para interagir com você. Há alguém essa noite aqui no templo que gostaria de entregar a sua vida nas mãos de Deus para viver um relacionamento transformador com esse Deus que ama, que cuida, que protege? Há alguém? Não? Amém. Se não há, eu e você que estamos aqui nesta noite, nós precisamos aprender a nos submetermos à vontade do Senhor. O nosso Deus reina, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Vamos estender nossas mãos, vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor Deus, graças te damos por tudo aquilo que o Senhor faz. Ó Deus, nós temos uma facilidade tão grande de julgar pessoas, de julgar até Jonas, mas a verdade é que todos nós somos fujões em diversos momentos da nossa vida. Tenha misericórdia da fragilidade da nossa carne e fortaleça-nos na fé, Senhor, para que possamos permanecer firmes no Teu caminho, caminhando na direção que o Senhor deseja. Cuida, meu Senhor, de todos nós, guia-nos. Nós consagramos a Ti essa semana que se iniciou hoje, que nós possamos caminhar na Tua vontade e ver o Teu nome sendo glorificado em nossas vidas. Conduza-nos na Tua paz, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma semana abençoada.